Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo pra Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Boa noite. Mais uma vez, dando prosseguimento à nossa excursão através do olhar da Joana de Ângeles. Que todos esses conhecimentos possam nos ajudar a conhecer cada vez mais os pedacinhos do ser humano, para no final encontrarmos esse homem integral. Vamos começar o nosso encontro elevando o nosso pensamento, que todos os guias possam estar aqui nos amparando, nos inspirando, e que, acima de tudo, possamos sentir a luz crística do manto do nosso Mestre Jesus.
que tenhamos uma noite de paz, de muito conhecimento, de muito esclarecimento. Pedimos, então, autorização para o início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Pois é, estamos vendo vimos o primeiro pilar, vimos todas esses processos do primeiro pilar, os estados do eu, as faces do homem. Vamos dar outro passo agora? Vamos agora para outro pilar. Nós estamos aqui vendo que a Joana de Ângeles acompanhou da nossa trajetória. Hoje, nós vamos começar no segundo pilar, que é aprender a viver. Parece fácil, né? Viver. Estou vivendo. E aí? Será que a gente sabe viver? Será que é muito fácil viver? Então, hoje nós vamos ver as facetas dessa aprendizagem. Nós temos vários caminhos para o amadurecimento humano. E esse pilar está nos mostrando esses caminhos. Os caminhos que nós vamos escolhendo até chegarmos ao nosso objetivo. Vários caminhos que no final vão se entrelaçar e se integrar para trazer para nós o conteúdo integral do nosso espírito. Então, nós temos o caminho afetivo, o caminho mental, o caminho moral e o caminho psicológico. Então, são amadurecimentos que eu preciso alcançar. Amadurecimento afetivo, amadurecimento mental, amadurecimento moral e amadurecimento psicológico. Nós vamos ver um de cada vez. Hoje, nós vamos falar o primeiro passo, que é o amadurecimento afetivo. Então, nesse primeiro passo, é necessário reconhecer que nós, quando olhamos para algum lugar, nós temos uma parcialidade. Por que essa parcialidade? Porque o nosso olhar é contaminado pela cultura, pela educação que recebemos da família. E assim, nós vamos escolhendo o caminho que vamos seguir. E sofremos as consequências dessa escolha. Mas se o nosso olhar é parcial, eu vou escolher o caminho que outro me orientou, que outro achou melhor, que outro me induziu, ou que a cultura ou que a sociedade está me induzindo para escolher. Aprender a viver deve nos desconectar, em vários sentidos, das estruturas coletivas, para encontrarmos o nosso caminho, a nossa estrada. A individuação, que muitas vezes foi deixada para trás, foi perdida na estrada, os caminhos anteriores deixaram com que nós nos perdêssemos. Então, o trabalho agora é desidentificar-se com essas estruturas coletivas, identificando-se com você mesmo. Então, você agora vai passar a olhar diferente e é por isso que vai começar a trocar as lentes. Olhar com seus próprios olhos, com os olhos da sua alma, para que eu possa realmente ter uma participação individual, intensa, profunda, nas estruturas, nas próprias estruturas que me induziram, aquelas estruturas coletivas, a família, a sociedade, o trabalho, etc. Que participação eu tenho? Ou eu sou comandada, ou eu sou submissa. Eu preciso ter a minha parte, eu preciso ser alguém naquela coletividade. Então, é por isso que eu preciso me desidentificar com essas estruturas. Porque enquanto eu estiver identificado, eu vou repetir padrões que não são meus, que não fui eu que escolhi. E aí, quem sou eu? Será que eu sei quem eu sou? E o meu caminho que está seguindo para o processo de plenitude? Não vai ser meu. Então, a potencialidade que eu preciso ter é justamente a partir
dessa troca de lentes. Essa troca de lentes que vai trazer para mim uma gama de potenciais. Então, com isso, eu vou compreender que a minha trajetória não deve repetir modelos externos. Necessariamente. Por quê? Porque o ser aprende a aceitar-se como é, sem desejar imitar modelos. Modelos que são transitórios. Pode ser de glórias, mas aquelas glórias são momentâneas. Aqueles brilhos, aquele foco que traz o meu olhar para ali de ilusão, são lâmpadas ilusórias. Então, quem quiser ler mais um pouco disso, leia o livro Vida, Desafios e Soluções, que vai mexer um pouco com essa compreensão. Você precisa se apresentar a você mesmo, porque, na verdade, a gente não sabe, mas muito pouco a gente conhece. A gente não sabe que a gente está imitando tudo. Então, o homem é o mais alto e nobre investimento da vida. Esse momento grandioso do meu processo evolutivo, para que nós consigamos atingir a culminância, vai atravessar fases. E essas fases vão permitindo a minha estruturação psicológica, o meu amadurecimento, a minha individuação, conforme Jung fala para nós. É esse processo em que eu busco justamente essa desidentificação. É a estruturação pessoal, para eu ganhar uma posição individual naquele caminho que eu escolhi. Mas eu escolhi sem estar com ninguém dando opinião, sem estar imitando alguém, ou sem estar querendo agradar a ninguém. Se eu não agradar, eu peço perdão. Eu tenho que saber se o que eu fiz foi alguma coisa saudável, foi uma coisa tranquila, foi uma coisa aceitável. Se não foi, realmente eu peço desculpa e eu mudo de comportamento. Mas se foi, eu tenho consciência de que o que eu escolhi foi uma escolha lógica, eu não tenho que abaixar a cabeça, eu não tenho que me sentir mal, eu não tenho que ter vergonha disso. Então, como é que nós alcançamos a maturidade global? A maturidade psicológica, ela tem um curso acidentado, feito de sucessos, repetições, por formar um quadro complexo na individualidade humana. Então, nós temos altos e baixos, nós temos encontros e desencontros, nós temos fracassos e temos sucessos. Temos repetições, porque eu preciso aprender, então toda hora ele vai entrar no meu caminho para que eu aprenda. Esta primeira fase se expressa como a maturidade afetiva. A posição receptiva egoísta, que é uma posição profundamente perturbadora para o homem, vai surgir a necessidade de crescer, de ampliar círculos de amigo, sair daquela condição egóica para uma condição gregária, porque nós somos gregários. E aí vão começar a surgir as primeiras expressões de amor. Porque é justamente nesse convívio que eu começo a ver de quem eu gosto, de quem eu não gosto, a empatia, a solidariedade. Então, essas são as expressões de amor que vão surgindo quando eu cresço e saio lá do bercinho, da mamadeira, da mamãe, né? O amor, então, é essa chama que é atraente, que oferece claridade, que oferece calor, ao mesmo tempo que alimenta com a paz. Por quê? Porque faz permuta de energias entre a pessoa que ama, a quem você ama, aquele que se torna amado, né? Quem ama e aquele que se torna amado. Essa permuta traz essa ardência, traz a claridade, traz o calor e alimenta a paz. Não é só aquela coisa da aventura, não é esse amor, mas é um amor que tem energia positiva. É um amor que permite
essa troca. Não tem ninguém ali com uma posição egoísta. Então, essa permuta de energia vai alimentando a paz interior. Por outro lado, também, olha só, expande o sentimento afetivo. E vamos começando a compreender que narcisismo e egoísmo só vão conduzir a gente para a autodestruição e perturbação. Essa coisa de ficar olhando só, comigo é só o que eu penso, só o que eu acho. Não, não é assim. Quando eu falo em amadurecimento individual e individuação, eu estou expandindo o sentimento afetivo para que eu possa sair do egoísmo e do narcisismo para encontrar o outro, para poder ser amada e poder amar a todos. Que é esse amor que não é egoísta, esse amor que não é narcisista, que não é só aquele de venha a nós o vosso reino, nada. Então, vão se desenvolvendo a empatia, que vai tirar o ser daquele primitivismo e vai conduzir a uma área enorme de progresso, trabalhando o esquecimento do ser em si mesmo com a lembrança constante do seu próximo. Então, aos poucos, eu vou saindo de mim e vou começando a olhar o próximo. Então, são duas fases, né? Primeiro, eu vou expandindo o conhecimento interno, buscando o meu posicionamento individual. Quando eu consigo ampliar esse sentimento afetivo, compreendendo que narcisismo e egoísmo só levam à autodestruição, eu vou começando a aumentar essa área interna para chegar à empatia e aumentar a possibilidade de progresso na minha vida. E aí sim, eu começo a sair de mim e começo a lembrar do próximo. Aí entramos no célebre papel do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, isso é uma coisa que é muito importante mesmo a gente cultivar. A afetividade é o campo central para essa batalha entre as paixões, aquela paixão de posse e a renúncia, do domínio e a abnegação, e vai possibilitar predomínio intenso da doação, aquela doação plena. Então, eu começo primeiro com esses conflitos, posse e renúncia. Eu tenho que renunciar, eu tenho que me desapegar de uma opção de coisa para poder ter esse amor, né, tão importante. Eu tenho que parar de querer dominar tudo e tenho que me tornar abnegada na vida para que eu possa realmente acontecer, olhar o outro, estar dentro de mim, participar individualmente do coletivo. Então, no amadurecimento afetivo, o ser vai resplandecendo e ele acaba se superando, porque ele sai dele e vai começar a ir ao próximo. O segundo passo é o amadurecimento mental. A partir da compreensão de que a vida é rica de significados e que o seu sentido é a imortalidade, eu já começo a galgar o passo do amadurecimento mental. Com essa identificação, os interesses começam a mudar, as paisagens começam a se modificar. Aquela lente que abriu lá atrás é extremamente importante. Por quê? Eu abri, eu vi a visão foi outra. Então, eu vou concretizando, clareando o sol da razão e concretizando a fé no homem, na vida e em Deus. Como é que eu posso concretizar a razão? Como é que eu posso concretizar a fé? Como é que eu posso concretizar a vida, a minha vida, os meus projetos, se eu não me identifico com os interesses que estão
à minha volta ou que estão dentro de mim, como é que eu vou olhar as paisagens se não é pela minha ideia, mas pela ideia do coletivo? É assim que eu vou amadurecer mentalmente? Não, não é. Você vai para uma aula, o professor vai te dar uma aula. Ele dá a matéria, mas você vai colocar a matéria dentro de você à sua maneira. E muitas vezes a interpretação vem por outros lados. Mesmo que você esteja aprendendo aquilo que o professor está dizendo. Mas você não é aquela macaquinha de presépio, aquela vaquinha de presépio que sim, 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 sim. Também tem que saber o não, não. Né? Então, a conquista da razão é muito relevante. Por quê? Porque ele é o princípio ordenador. E ele é responsável pela formação do discernimento, que vai reunir um só conjunto, todas as diferentes conquistas intelectuais que eu venho tendo durante todas as encarnações. É aí que começa o uso real da inteligência. E a inteligência, quando ela começa realmente a poder funcionar, é nessa reunião de conhecimentos. Para eu poder discernir se é certo ou errado, se eu faço, se não faço, se convém ou não convém, eu tenho que estar de posse do meu conhecimento. O que eu já tenho de conhecimento? Se eu não sei o que é uma cadeira, não adianta que eu não vou saber comprar uma cadeira, não vou comprar uma cadeira, não sei para que serve. Então, eu preciso primeiro das informações que estão dentro de mim. É esse conjunto de informações que vai mostrar a gente que a gente já tem uma razão funcionando. É por isso que a razão é considerada o princípio ordenador. Vamos formar o discernimento e poder, reunindo todas as minhas vivências, poder exatamente saber que eu não posso ir para a direita, eu só posso ir para a esquerda. Que a direita não tem, a esquerda não tem perigo. A direita tem, porque eu já conheci o perigo. E esse conhecimento anterior é de extrema importância. Então, só depois que alcançar o amadurecimento afetivo, o homem consegue o amadurecimento mental. Porque ele vai encontrar-se livre dos constrangimentos, das pseudo-necessidades emocionais. E aí ele vai se desidentificando daquilo que está lá externo, social, familiar, né? Todo o coletivo, de modo geral. Assim, nós poderemos utilizar o pensamento de uma forma justa, real e compatível com a minha consciência, não com a consciência dos outros, compatível com o meu potencial. A razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, que é responsável pelo sofrimento. Em se considerando a impermanência e todos os acontecimentos e aparições físicas que a gente vai tendo durante todas as encarnações, eu preciso superar esse fenômeno infantil. Por quê? Porque mais tarde eu vou ter que renascer. Tudo é impermanência. Eu não posso me iludir de que o mundo vai ser cor-de-rosa, que vou ser felizes para sempre. Isso é a história da fantasia. Então, considerando a impermanência, todos os acontecimentos que nós passamos e as aparições físicas que eu vou, cada hora, vindo num corpo diferente, eu preciso superar esse fenômeno infantil da ilusão. Então, a mente, ela tem expressões que são o intelecto e a razão. O intelecto é de caráter intuitivo. A razão é formação discursiva. Eu tenho a intuição e a razão vai fazer essa combinação. Isso tem sentido? Isso que eu estou pensando tem sentido? Ah, não, vamos lá buscar o conhecimento anterior. Ah, eu aprendi outra coisa. Então, vou mudar de ideia. Porque mudar de ideia é justamente rever essa compatibilidade entre o que eu penso e o que eu quero fazer. É isso que é inteligência, é poder ter esse discernimento. E a razão
é que vai dar o martelo final. Claro que eles só funcionam diante da vontade, né? Se você não tiver vontade, você não vai fazer nada do que precisa ser feito. Vai ficar agarrada no coletivo, sim. Vai ficar um apêndice da família, da sociedade, de todo o coletivo que você tem à sua volta. Então, dessas duas resultantes, intelecto e razão, decorrem as condutas de aprendizagem. A conduta para a direita ou para a esquerda, a conduta certa, a conduta errada, a conduta que convém ou que não convém. E aí, no que tange ao pensamento correto, o uso correto do que eu estou realmente administrando no meu intelecto, vai levar com que eu aprenda ou não aprenda, com que eu entenda ou não entenda. Então, tem sempre duas condutas na aprendizagem. Pensar acertadamente é uma meta muito elevada, porque todo o ato de pensar corretamente, em face de interferência dos desejos e supostas necessidades, faz com que não aconteça. Interferência de desejo, interferência de necessidades prementes, vai fazendo com que o meu ato de pensar não seja correto. Então, pensar acertadamente é uma meta elevada, porque eu preciso conhecer meus desejos. Eu preciso conhecer minhas paixões. Eu preciso conhecer as minhas supostas necessidades. Como é que eu conheço minhas supostas necessidades? Eu estou precisando tanto de um livro novo. Aí, livro novo? Para que eu quero esse livro novo? Eu tenho esse que cobre isso aqui, aquele ali vai cobrir aquilo ali. Não tenho condição não preciso gastar dinheiro agora. Então, isso é interferência da razão. Porque se eu deixo a interferência dos desejos, sai gastando, né, a rodo para coisas que não têm necessidade. Então, a concentração nos objetivos ideais, que são distintos dos imaginários, dos ilusórios, vai levando à correção do pensamento. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho um pensamento? Eu quero um objetivo? Eu quero comprar uma roupa? Preciso dessa roupa? Me convém gastar dinheiro agora? Mas eu queria estar naquele vestido que eu vi na vitrine. Eu já me vi até vestida nele. Só que o seu pensamento tem que ir lá na consciência e dizer: você não está em condições de gastar esse dinheiro agora. É mais uma roupa que vai ficar no cabide. Você já tem tantas. E aí eu tenho que entender que essa concentração nessa razão é justamente o que vai fazer com que a razão seja esse prisma importante nessa decisão. Há variação de pensamento? Há. Por quê? Porque cada vez que eu conquisto intelectualmente alguma coisa, quer dizer, eu coloco conhecimento dentro de mim, eu tenho condição de pensar diferente. Por isso a gente não tem o mesmo pensamento sempre. Há aquela pessoa que diz assim: olha, eu sempre pensei assim e não vou mudar. Ilusão. Ilusão. A gente acaba mudando, sim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o que acontece? Jesus deixou aí, semeou. Quantas pessoas disseram: isso é absurdo, isso não funciona, isso é horror, isso aí é ilusão, é fantasia. Mas ele foi mandando emissários para ir semeando cada vez mais aqueles conhecimentos. E hoje, nós já temos várias provas de que muitas coisas que ele disse têm razão. É um fato. E eu não posso mais dizer que não existe. Então, nós estamos aqui terminando o amadurecimento mental. Aqui nós temos as referências bibliográficas desse pilar, porque é diferente do primeiro pilar, né? As referências são
Então, são menos livros, mas que vocês podem encontrar todos esses assuntos dissecados nessa bibliografia. E vamos lembrar que, se nós estamos passando por todas essas dificuldades, é por conta disso, por conta de estarmos amadurecendo afetivamente, mentalmente. Sem o afetivo, isto é, sem eu desenvolver esse amor dentro de mim, se eu não buscar o meu processo de individuação no caminho que eu estou vivendo, eu não vou desenvolver o mental. Por quê? A minha mente vai estar atrelada ao outro, ao coletivo. Eu não vou ter uma mente minha. Você está pensando? Não está. Você está pensando igual a tua mãe, está pensando igual ao teu professor, tu está pensando igual ao teu pai. Então, é isso que a gente precisa desidentificar. Pensar como si mesmo. E assumir o compromisso, assumir as culpas, assumir a responsabilidade daquilo que você decidiu fazer. Mas se você tiver a razão funcionando, você vai ver que você não vai cometer erros. Então, semana que vem, nós vamos continuar o segundo pilar, porque nós temos mais 2 amadurecimentos no segundo pilar. Acompanhe para que possamos fechar o segundo pilar na semana que vem, certo? Que nós tenhamos uma noite de paz, que os nossos anjos possam estar ao nosso lado, nos inspirando, acompanhando o nosso sono físico, e que o nosso Mestre Jesus esteja sempre com o manto dele sobre o nosso planeta, para que nós possamos sentir essa luz crística nos nossos corações. Obrigada a todos e muito boa noite.